Olá, alunos, tudo bem? Deixa eu tirar o óculos, afinal, aqui ele não vai ser importante. Hoje nós começaríamos de sola o segundo bimestre de filosofia com o tema Introdução à Teoria do Indivíduo. Estudaríamos Jeremy Bentham, estudaríamos Stuart Mill, dois utilitaristas, e estudaríamos John Locke. John Locke é um contratualista que ia falar do estado da natureza, do estado de guerra. E Jeremy Bentham, o Stuart Mill, ia falar do que é útil na vida do ser humano e ia fazer toda uma teoria, uma introdução à teoria sobre isso, né? Obviamente, seria uma aula que com certeza duraria de 35 a 40 minutos para falar dos três. Porém, ao analisar ali o currículo, que eu chamo de livro preto, o que eu vejo lá? Tem uma pitadinha lá, um tema que deve ser abordado, que se chama liberdade e autonomia. Na verdade, se chama autonomia e liberdade. E resolvi por bem, até porque no terceiro ano, comigo ou com qualquer outro professor, vocês vão estudar libertarismo e determinismo, e autonomia e liberdade vai ficar muito claro, principalmente no libertarismo, mas vai ajudar vocês a entender o determinismo. Então, vamos hoje, uma aula talvez um pouco mais curta, falar de autonomia e liberdade. Não esqueça, vou falar já, porque o professor velho, caduco, caquético, às vezes não vai citar o nome desses caras, mas vai pedir em algum momento um trabalho sobre o que esses caras, esses meninos que eu vou citar, acham desses dois conceitos. Não esqueçam deles. Immanuel Kant, Sartre, Jean-Paul Sartre, Karl Marx. Esses três principais. A hora que vocês forem falar sobre autonomia e liberdade, e não esqueçam também, isso é importantíssimo, o que é autonomia para a filosofia, o que é liberdade para a filosofia, porque isso vai ajudar vocês no terceiro ano ao estudar libertarismo e determinismo. Uma aula bem difícil, que vai ser, eu farei, se for eu, apenas uma introdução, mas uma aula que vai deixar você pensando, serei eu de fato um adepto do libertarismo, de acordo com Aristóteles, ou serei eu de fato, segundo Zenão, ou segundo o estoicismo, ou segundo o cristianismo, apenas um ser humano que já nasce com o destino prévio, fixado, encaminhado. Mas isso é para o terceiro ano. É por isso que, nesse momento, eu vou falar para vocês um pouquinho de autonomia e de liberdade. Antes de começar, penso que a gente vai ter mais uma ou duas ou três aulas assim, porque, segundo a informação do próprio governador, amanhã ele virá para nós os protocolos de volta às aulas presenciais, mas hoje em uma entrevista em uma rádio, que eu não sei qual é, não me lembro o nome,
José ele praticamente fala assim: não sabemos ainda uma data certa de volta. Então, enquanto isso não acontece, procurem assistir os vídeos. Eu vou a cada dia, a cada semana, né, na verdade, pedir roteiros que vão colocar esses vídeos na baila, que vão colocar esses vídeos em destaque. Por quê? Muitas vezes os centros de mídias, os professores dos centros de mídias vão dar aulas que nós do currículo não veremos neste momento, veremos mais à frente, que foi o que aconteceu lá quando foi falado sobre extensão da cidadania, que é uma aula do terceiro bimestre, ela citou só mulheres, mas tem várias outras, e falou de filosofia e solidariedade, né? Que também é uma aula do terceiro bimestre. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Do terceiro bimestre não, do terceiro ano, né? Mas então vamos lá. As duas temas que eu citei para vocês são aulas do terceiro ano, onde a gente vai ver lá, né, a condição do indivíduo como animal. O ponto inicial da condição do indivíduo como animal. Enfim, não adianta. Vamos agora, que o tempo está correndo, falar sobre liberdade e autonomia. Vamos lá. Liberdade. O que é ser livre? Primeiro que liberdade, ela não tem pré-determinação jurídica, né? Ah, mas o cara tá preso, ele tá sem liberdade. Não, liberdade como ser humano. O cara pode estar preso como ser humano se sentir a pessoa mais livre do mundo. Então, o conceito de liberdade para a filosofia, para a ética. Liberdade é exatamente a construção do ser humano desde seu nascimento até sua vida até o final da sua vida, onde ele vai construindo relações, ele vai construindo laços de confiança, ele vai construindo elos que lhes dão sentimento de liberdade. Então a liberdade do ser humano, ela não está vinculada a nada daquilo que é externo a ele. A pessoa pode viver dentro de casa a vida dele inteira, não sair de nenhum lugar e se achar a pessoa mais livre do mundo, porque ele construiu a sua liberdade. Sua liberdade está exatamente naquilo que ele precisa para se sentir livre. Então, desde cedo, desde o seu nascimento, durante a sua infância, a liberdade é algo que é construída por você, por mim, por nós, seres humanos. Liberdade é uma construção. É uma construção filosófica que independe de fatores externos, mesmo que isto possa parecer difícil. Professor, não tem como. O cara é preso, ele é privado da liberdade. Ele é privado da liberdade jurídica. Penal, processual, moral, liberdade moral, porque ele descumpriu uma norma, ele descumpriu uma das leis, algumas características sociais que afetaram a moral e por isso ele foi restrito. Ele foi levado a ter uma restrição de liberdade, mas lá dentro ele pode construir a liberdade.
Então, liberdade para a filosofia é você fazer tudo o que você quer, o que você deseja, independente de fatores, independentes de situações externas, desde que você não atinja ou ofenda a liberdade do outro. Conceito. Liberdade na filosofia é você fazer tudo o que você quiser, da forma que você quiser, desde que a sua liberdade não atinja a liberdade alheia. Liberdade. Difícil, por isso que eu não quis já partir para outra aula de forma direta. Liberdade. A liberdade é construída por qualquer ser humano. E ela é desde o conceito mais simples até o mais amplo. Porque quando você for estudar libertarismo, você vai entender qual que é o mais amplo. A liberdade. Posso sair, mãe? Pode. Hoje, filho, estou um pouco preocupado, o tempo tá ruim, ou tá tendo uns festejos pra lá, pra cá. Você volta, vamos colocar lá, a 1h da manhã, por favor, volto. A partir do momento que a sua mãe te deu uma liberdade, te limitou a liberdade, te restringiu a liberdade até 1h da manhã, mas você teve toda a liberdade das 8, das 9, das 10, das 11 até a 1h da manhã, você construiu o quê? Um outro aspecto chamado confiança que vai lhe dar mais liberdade perante o outro. Na próxima, mãe, posso sair? Filho, 1h30. Se cumpriu? 2 horas? 2h30? 3 horas, 3h30? Fica até o fim, filho. Só que o juiz, por favor, eu vou pedir o pai, eu vou pedir para a mãe, eu vou pedir para um amigo, o pai do amigo, ou vou pedir para que você volte com seus amigos, para que você não volte sozinho ou sozinha. Tudo bem? Liberdade é uma construção. Mas, professor, não é uma construção moral? É uma construção moral, mas depende da tua ética. Você vai ter que usar da sua ética, do seu autoconhecimento, da sua autoavaliação, do olhar para o espelho. Será que se eu voltar um pouco mais tarde eu vou ser punido moralmente por isso? Ético. Se você for ético, se você tiver conduta, vamos resumir de forma bem rasa, se você tiver conduta, a sua liberdade aumenta. Sua mãe pediu para você fazer uma coisa, seu pai, você fez. Você teve uma conduta. Todos os amigos ficaram, não, você tá louco, agora que tá começando a festa. Eu estabeleci um código de confiança com minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu avô, com quem é responsável por mim. Então eu vou ter uma conduta. Eu vou voltar. Independente de tudo que está externo a você. Professor, o senhor tinha um comportamento seguindo a conduta? Não. Por isso que eu saía uma semana e ficava 4 em casa. Mas daí o senhor não criava a sua própria liberdade em casa? Não, porque minha mãe sabia como restringi-la. E muitas vezes, lógico, que todos nós falamos, não, faço aqui, mas estou livre. Aqui dentro eu faço o que eu quiser, nem sempre. Porque o significado de liberdade é não violar o outro. Se eu violei de alguma forma o outro indivíduo, e não estou falando de leis, de indivíduo, filosoficamente, você tem tudo para perder a sua liberdade. E para ter que construí-la de novo.
Liberdade é uma construção. É uma construção ética. É uma construção de empatia. É uma construção de pensamento racional, crítico e reflexivo. Porque a liberdade, ela não se baseia em arroubos, em impulsos. Vou fazer, depois eu vejo o que eu faço. Perdeu a liberdade. É óbvio, quando você tem aquela liberdadona que você tinha e você começa a ter ela restrita, você vai ter que criar uma liberdade. Só que daí essa liberdade já não é mais ilimitada, porque você perdeu a oportunidade de fazer o que você quisesse sem prejudicar outro. Liberdade. A liberdade para Marx era a liberdade de conseguir conquistar tudo aquilo que ele achasse necessário sem que fosse usado apenas para luxúria. Usado apenas para desperdício. Sem que houvesse motivo. Liberdade. Se você, dependendo do que você lê, Karl Marx sair das amarras de quem tem a mais-valia, do patronato. Criar seus próprios meios de conquistar seus próprios benefícios. Liberdade, para Marx. Para Sartre, por isso que na hora que chegou a falar de prisão, eu falei que às vezes quem está preso ainda tem liberdade. Para Sartre, liberdade é algo que não é atingido por nenhum tipo de relação externa, que não é atingido por nenhum tipo de fator externo, que não, a liberdade não é afetada. A liberdade, pura e simples, ela não é afetada por nenhum fator externo que está em volta dela, porque liberdade é, para Jean Paul Sartre, uma situação, uma relação com você mesmo. Liberdade de espírito, não tem amarras. Então, justa e justamente o cara teve a liberdade jurídica restrita, mas lá dentro do presídio, da cadeia, enfim, da delegacia, a sua liberdade, você pode construir a sua liberdade independente dos fatores externos que circulam você. Você pode se considerar livre, independente de todo o meio jurídico, de todo o meio moral que lhe circunda. Então, liberdade é algo supremo. Liberdade é algo que está além das relações humanas. Tem gente que acha que não tem nada, que não tem liberdade para nada, que não pode fazer nada porque não viaja para onde quer, porque não beija quem quer, porque não abraça quem quer, e enfim. E tem gente que acha que é livre totalmente. Acha não. Ele tem a consciência de liberdade em uma cadeira de roda, sem as duas pernas, mas que dentro das suas limitações ele faz tudo aquilo que ele tem vontade, de forma mais vagarosa, com mais dificuldade, mas ele faz porque ele é livre para fazer o que ele bem quer. E nós vamos estudar liberdade quando a gente for falar de intelecto, quando a gente for falar de razão. Aristóteles fala
que a sua alma é aprisionada no momento de seu nascimento. Você nasceu, sua alma foi aprisionada e você tem a sua liberdade restrita. Por que Aristóteles fala isso? Porque Aristóteles, ao entender, ao estudar o intelecto, ele sabe que dentro do nosso intelecto, dentro daquilo que pensamos, nós somos livres. Não existe barreira para o nosso pensamento. Não existe barreira. Nós somos livres. Posso pensar nisso. Não existe barreira nenhuma. Se acontecer isso, eu tenho a solução para isso. Mas, devido às nossas limitações físicas, a nossa liberdade ela acaba tendo alguns empecilhos. Ela acaba tendo alguns limites. Devido às leis morais que estão à nossa volta, nossa liberdade segue regras. A nossa liberdade só é considerada se a gente estiver dentro das regras. Então, nesse momento, não esqueça, liberdade para a filosofia é quando você faz tudo o que você quer, que você deseja, sem que você atinja, atrapalhe, prejudique a liberdade alheia. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você não invada a liberdade alheia. Vamos pegar de novo uma forma bem rasa. Dentro da minha casa, eu tenho liberdade para fazer uma festa, colocar uma música, convidar meus amigos. Sou meio chucro, sou meio do sítio, não gosto muito disso, mas eu tenho liberdade para isso. Mas a minha liberdade vai até o muro do vizinho. Porque se eu começar a incomodar o meu vizinho, se eu começar a atrapalhar o estudo do meu vizinho, a atrapalhar o sono do meu vizinho, a atrapalhar a esposa do meu vizinho, minha liberdade vai ganhar um limite e daí vai ganhar um limite jurídico e moral. Que é a polícia bater aqui, tocar a campainha, o microfone, vai pelos parta e falar: queria conversar com o seu Kleber. Seu Kleber, seu vizinho está dizendo que o senhor está exagerando um pouco. Então, diminua um pouco o som, para um pouco com a gritaria. Já são 11h30 da noite. O seu vizinho tem que trabalhar amanhã. Diminua um pouco a sua festa, o barulho da sua festa, para que o vizinho também possa aproveitar a noite, que é a mesma noite que você tem. Quando eu burlo a liberdade alheia, eu perco a liberdade e passo a ser chamado de libertino. A minha liberdade deixa de ser liberdade e passa a ser libertinagem. Vou pegar um caso mais raso ainda. Namora, ama, adora, apaixonada. Vê uma música, fica tudo derretido, fica tudo derretida por ele ou por ela. Só que o relacionamento ele vai ficando cada vez mais íntimo e vai chegar um momento que a mão dela e que a mão dele talvez vai
vai chegar num ponto que você não quer. Opa, falei a liberdade. Quando você ultrapassa a liberdade do outro indivíduo, a sua liberdade acabou. Liberdade, para a filosofia, é fazer tudo o que você quer, desde que a sua liberdade não invada a liberdade do outro. Se você conseguir fazer isso, você é ético. Se você conseguir fazer isso, você tem empatia. Se você consegue fazer isso, você vai começar a ter autodeterminação, que a gente vai chamar de autonomia. E juntas, irmãs, liberdade e autonomia. Para que minha liberdade seja plena, filosoficamente falando, ela não pode invadir a liberdade de ninguém. Senão ela começa a sofrer consequências morais e jurídicas de outro. E a liberdade existe em qualquer lugar. Numa caverna, num presídio, na favela, em Alphaville. Liberdade, porque liberdade é algo metafísico que não segue leis da física. Liberdade é metafísico, porque ela não segue leis da física. Quando vocês estudaram no primeiro ano passado, vocês estudaram algo sobre que é metafísica. Metafísica estuda Deus, a alma e a liberdade. Deus, alma e liberdade. Deus, alma e liberdade seguem leis da física? Seguem leis morais? Não. Só que a liberdade é uma construção humana e cada um vai construir a sua. Tem gente que consegue restringir sua liberdade porque é dependente da liberdade de outro para poder ter liberdade e acaba burlando essa liberdade e vai tendo essa liberdade cada vez mais diminuída e começa a reclamar. Que é o caso de não chegar a uma, chegar às duas, agir por impulso, depois eu vejo o que eu faço e assim por diante. Liberdade é a capacidade humana de fazer tudo o que ela quiser, sem prejudicar ninguém. É a capacidade do ser humano em fazer tudo o que lhe vem à cabeça. Tudo o que ele tem vontade. Mas que, para isso, ele não prejudique ninguém. E para Aristóteles, a liberdade só vai ser atingida de forma plena na sua morte, que é quando o seu intelecto se liberta do seu corpo. E daí vai ter uma liberdade imensurável para as leis da física. Aqui nós somos livres. Não aqui na minha testa careca aqui. No nosso pensamento a gente é livre, a gente imagina o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, quem a gente vai beijar, quem a gente vai abraçar, o que a gente vai falar. Mas quando a liberdade sai da sua memória, sai do seu pensamento e parte para o mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, onde você vai ter alguém que esteja pensando até a mesma liberdade que você, mas de outra forma, a sua liberdade encontra um limite. Por isso que a filosofia diz, sempre, a todo momento, liberdade é o aspecto onde você pode fazer tudo o que você quer e que você tem vontade dentro das suas limitações, sem prejudicar o outro. Muito bem,
Liberdade tranquila. 30 minutos de liberdade. Agora a autonomia vai ser rapidinho. Mas, professor, vamos lá então. O que é autonomia? A autonomia é a questão básica e essencial para que você entenda se você realmente é livre ou não. A autonomia é a capacidade da autodeterminação de cada ser humano. Autonomia de forma plena. Autonomia de forma totalizadora é quando você tem a capacidade de forma nobre, é quando você tem a capacidade de se autodeterminar. Immanuel Kant. A autonomia é a capacidade de autodeterminação. Você tem autonomia para fazer tudo o que você quer, como ser humano. Assim como liberdade é algo que você constrói. Só que às vezes não depende só de outrem, depende de você mesmo. Você tem autonomia para tomar uma atitude, seja ela qual for, e aguentar as consequências da sua atitude. E conseguir dar solução para a sua atitude. Se você não tem, a sua autonomia não é plena. Autonomia, conceitualmente, para Immanuel Kant, é a capacidade de autodeterminação do indivíduo ao tomar decisões ou construir, criar ações e segurar a barra, segurar a onda, dar conta da consequência. Tem um rapazinho aí, ele é pouco inteligente, chamado Leandro Carnal. Quando ele veio aqui em Jacarezinho, ele falou assim: escolhas são livres, consequências não. Você tem autonomia para fazer o que você quiser, mas você só terá autonomia mesmo se, quando a consequência voltar, você resolver as consequências da sua autonomia. Então a liberdade anda junto com a autonomia. Para você ter autonomia, você precisa de alguns fatores que estão relacionados com a liberdade. A autonomia é a questão de se autogovernar. Eu sou autônomo. Eu me governo. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Porque eu também posso resolver todas as consequências de fazer tudo o que eu quero. Daí fica muito mais perto, a autonomia fica muito mais perto da moral. Mas, professor, o que é o contrário, então, de autonomia? Muito bom. Contrário de autonomia, não esquece. Não esquece. Anota. Contrário de autonomia é heteronomia. Autonomia é a capacidade que você tem de se autoconduzir sem se deixar ser manipulado por ninguém. Olha que conceito bonito.
Autonomia é a capacidade que você tem de se autoconduzir, de se autodeterminar sem ser manipulado por ninguém. E heteronomia? Exatamente o contrário. Heteronomia é quando você se deixa manipular por alguém. Por interesse, por falta de capacidade, por fraqueza na sua construção de liberdade, vamos pôr assim de forma rasa, por ter a cabeça fraca. Então daí é heteronomia. Heteronomia em filosofia é o contrário de autonomia, porque heteronomia é o conceito para aqueles que agem de forma manipulada, que se deixam dominar por diversos interesses ou não. Contrário de autonomia, heteronomia. Autonomia, capacidade de se autogerir, autogestão, de decidir por você mesmo. Heteronomia, incapacidade de se autogerir, de se deixar levar pelo que os outros estão falando. E isso na escola é claro, quando você estuda protagonismo. Se você for um jovem autônomo, você é protagonista, porque se toma as decisões baseadas no pensamento crítico, racional, reflexivo e não se deixa levar por conversinhas, não se deixa influenciar por outras coisas. Heteronomia não é protagonista. Sempre vai mudar de opinião de acordo com o que o outro está pensando, de acordo com o que você escutou falar, de acordo com aquilo que alguém que você nem sabe quem disse. Ah, falaram por aí, mas é verdade. Ah, disseram por aí, mas com certeza está certo. Nossa sociedade vive uma crise de heteronomia por falta de autonomia. Por querer seguir apenas o que alguém falou. Por não ir atrás da autogestão. E daí, quando você perde a autogestão, você vai perder a liberdade também. Porque daí você não vai conseguir ter atitudes, maneiras de agir sem prejudicar o outro. Lembra que liberdade é fazer tudo o que você quiser sem que você prejudique quem está ao seu lado? E isso daí é ético. Porque você tem conduta. Você segue uma linha de pensamento. Você segue uma linha de decisões. Liberdade. Sua liberdade vai ser cada vez mais ampla, cada vez mais plena. A autonomia também. A autonomia é a sua capacidade de se autoconduzir sem precisar de ninguém e resolver as consequências da sua condução sem precisar culpar outro ou outro. Diferença de autonomia, antônimo de autonomia, heteronomia. É aquele ser humano que se deixa manipular, que se deixa levar por conversinhas e daí deixa com que o outro fala, faz isso,
e você faz, e daí na hora que vem a consequência, porque lembra que a escolha é livre, mas ele pediu para eu fazer. Escolha livre, consequência não. Se você fala que ele pediu é porque você nunca teve autonomia e sempre agiu na heteronomia. Beleza? Introdução na teoria do indivíduo. Daqui 15 dias e semana que vem a gente volta com sociologia. Tá ficando bom. Aproveitem, assistam. Até porque em algum momento eu vou ter que pedir um roteiro, não essa semana, mas eu vou ter que pedir um roteiro de atividades baseado nisso, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.